Bem-vindo! Começa agora a 32ª aula de MA 091 Matemática Básica, que trata da função exponencial. Nessa primeira parte da aula, veremos uma introdução ou uma motivação para a função exponencial. Para que você possa compreender por que os matemáticos sentiram necessidade de definir uma função do estilo exponencial, vou apresentar-lhe esse exemplo no qual uma moça chamada Heloísa contraiu um empréstimo de R$ 1.000 com um determinado banco, que cobra 6% de juros ao mês. Entretanto, Heloísa não tem recursos para saldar essa dívida, de tal modo que, mês após mês, a dívida só fará aumentar nessa taxa de 6% ao mês. E o que desejamos conhecer neste primeiro exercício é a dívida de Heloísa após 1, 2, 3 e 4 meses. Vamos então responder a esse exercício calculando a dívida mês a mês. Comecemos pelo primeiro mês. Para determinar quanto Heloísa deverá após um mês de empréstimo, nós temos que considerar aqui primeiro o empréstimo original e depois o aumento da dívida em função da taxa de juros. Como o enunciado nos diz que a dívida aumenta 6% ao mês, o aumento após um mês será dado por este termo aqui. Observe que esse aumento foi obtido multiplicando-se a dívida original por 6%, que nada mais é do que 6 sobre 100. Sendo assim, Heloísa, ao final de um mês, deverá os R$ 1.000 originais, que ela pegou de empréstimo, e mais R$ 60 decorrentes do aumento. E esses R$ 60 são obtidos multiplicando-se a dívida original por 0,06, que corresponde a 6%. Entretanto, não queremos fazer esse produto aqui imediatamente porque queremos realçar uma informação importante deste problema. Observe aqui que temos uma parcela de R$ 1.000 e outra parcela, que é o aumento, que é dado por 1.000 vezes 0,06. Sendo assim, como os dois termos estão sendo somados possuem o número 1.000, podemos colocar 1.000 em evidência. Assim, temos, portanto, esta segunda forma de apresentar a nova dívida de Heloísa, 1.000 vezes 1 mais 0,06, ou seja, 1.000 vezes 1, que representa a dívida original, e 0,06, que nada mais é do que 6 sobre 100. Somando, então, os termos entre parênteses, obtemos, ao final, 1.000 vezes 1,06. Este número 1,06 é o valor ao qual devemos multiplicar a dívida original para obter a dívida após um mês. Observe, então, com muita atenção esse número 1,06, que aparecerá mais para frente várias vezes. Enfim, fazendo esse produto, chegamos à dívida final de Heloísa após um mês, que corresponde a R$ 1.060. Resumindo, então, o que vimos, a dívida após um mês corresponde a 1.000 vezes 1,06, que é igual a 1.060. E qual será a dívida após 2 meses? A dívida após 2 meses corresponderá aos 1.060 que Heloísa devia após um mês, vezes 1,06 novamente. Note aqui um detalhe importante desse exercício, que é o fato de a dívida a cada mês ser recalculada com base na dívida do mês anterior. Já vimos na transparência passada que um aumento de 6% pode ser obtido facilmente multiplicando o valor da dívida por 1,06. Sendo assim, após 2 meses, a dívida de Heloísa será dada por 1.060 vezes 1,06, que é 1.123,60. Repetindo este processo, obtemos a dívida após 3 meses. Fazemos o quê? Pegamos a dívida após o segundo mês, multiplicamos esse valor por 1,06 e obtemos, assim, 1.191,016, ou R$ 1.191,02 aproximadamente. E para obter a dívida após 4 meses, devemos pegar o valor depois de 3 meses de dívida, multiplicar mais uma vez esse valor por 1,06, ou seja, incluir 6% de aumento, o que nos fornece
1.262,47696, ou seja, aproximadamente R$ 1.262,48, que será a dívida que Heloísa terá com o banco depois de 4 meses de contraído o empréstimo. Muito bem, resolvemos o nosso exercício, mas reparamos também como é cansativo esse processo de cálculo da dívida mês após mês. Vamos ver se é possível determinar uma maneira mais prática de obter a dívida de Heloísa após um número x qualquer de meses. Façamos então um resumo dos passos que executamos até aqui. Após um mês, a dívida de Heloísa foi obtida multiplicando-se o empréstimo original de R$ 1.000 por 1,06. Para calcular a dívida após 2 meses, pegamos o valor da dívida após um mês e multiplicamos este valor novamente por 1,06, o que nos fornece 1.000 vezes 1,06 ao quadrado. O expoente 2 apareceu aqui porque, observe, temos o produto de 1,06 vezes 1,06. E a dívida após 3 meses será obtida tomando-se a dívida após 2 meses e multiplicando-se esse resultado por 1,06 novamente. Obtemos, assim, 1.000 vezes 1,06 ao cubo, que é o resultado do produto de 1,06 ao quadrado por 1,06. E, concluindo o nosso cálculo, após 4 meses, teremos 1.000 vezes 1,06 ao cubo vezes 1,06 novamente, o que fornece 1.000 vezes 1,06 elevado à quarta. Note, então, que mês após mês, a dívida de Heloísa será dada por 1.000 vezes 1,06 elevado ao índice do mês. 1 depois de um mês, 2 depois de 2 meses, 3 e 4 depois de 3 e 4 meses, respectivamente. Estamos prontos, então, para resolver um exemplo parecido, porém mais revelador. Neste segundo exemplo, vamos considerar de novo que Heloísa contraiu um empréstimo de R$ 1.000 com um banco que cobra 6% de juros ao mês. Agora, entretanto, queremos descobrir qual será a dívida que Heloísa terá após X meses sem pagar ao banco. E, de tudo o que vimos na última transparência, a nossa conclusão será que a dívida de Heloísa após X meses será dada por 1.000 vezes 1,06 elevado ao expoente x. Sendo assim, se quisermos, por exemplo, calcular a dívida de Heloísa após 12 meses, bastará fazermos 1.000 vezes 1,06 elevado a 12, o que fornece R$ 2.012,20. E se quisermos calcular a dívida da pobre coitada da Heloísa após 2 anos, faremos a conta 1.000 vezes 1,06 elevado a 24, já que são 24 meses, o que fornece R$ 4.048,96. Observe que, após 2 anos, a dívida de Heloísa terá sido multiplicada por mais do que 4. Observe também que não precisamos ter aquele trabalho extremamente entediante de calcular a dívida mês a mês para descobrir quanto Heloísa deverá depois de 2 anos do empréstimo. Essa expressão que está aqui define o que chamamos de função exponencial da variável x. A função exponencial é dada por uma potência na qual a variável aparece no expoente. Veremos melhor a definição de função exponencial na próxima parte da aula.